É analista de desenvolvimento organizacional na Jaguar Mining, atua há quase 9 anos, com uma vasta experiência em todos os subsistemas de recursos humanos, incluindo recrutamento e seleção, é formada em psicologia desde 2018. Então, Clícia, seja muito bem-vinda à universidade, ao nosso curso, e a palavra agora é com você. Obrigada, Cíntia, obrigada, Val. Confesso que eu estava com saudade desse clima de universidade, né? Eu formei há bastante tempo, desde então eu não fiz mais nenhum curso superior, nem pós-graduação, então é muito gratificante para mim poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho com vocês da minha vivência. Eu estou na Jaguar há quase 9 anos, como vocês disseram, né? Tive uma trajetória grande lá, eu aprendi com muitas pessoas. Então, como eu tive essas pessoas no meu caminho que me ensinaram, né? Como a Cíntia disse aí, a faculdade ensina teoria. Na prática, às vezes as coisas se estranham um pouco e a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Então, é muito importante quando a gente tem pessoas no caminho que conseguem trazer isso para a gente. Eu acho que o desenvolvimento, ele acontece mais rápido, né? Então, eu comecei na Jaguar em 2015 como estagiária, fui assistente, hoje estou na posição de analista, né? Eu costumo brincar, né, Val, que eu sou DPO, porque eu também já tive uma vivência no DP, né? Por 3 anos aí, eu fui responsável pela área de departamento pessoal. Então, eu falo que eu sou DPO porque departamento pessoal e desenvolvimento organizacional, né? Eu tenho um conhecimento aí generalista em todas essas áreas. E eu fico muito feliz de estar aqui essa noite com vocês para falar de um dos processos de RH, que é recrutamento e seleção, que é um processo que eu sou completamente apaixonada, né? E espero que vocês consigam absorver um pouco do conhecimento, né? Eu vou fazer uma apresentação para vocês, e aí no final a gente vai ter um momento, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Quiser fazer alguma pergunta. No decorrer da apresentação também, eu vou estar apresentando, então não vou estar vendo vocês. Então, se quiser, né, interromper, não tem problema, tá? Bem tranquilo mesmo. Espero que não seja um monólogo, que seja um diálogo, né? Que a gente possa ir tendo interação aqui para o desenvolvimento mesmo. Vou apresentar, quando aparecer, vocês me falem, por favor. Já estamos vendo, tá? Só não está no modo apresentação. Foi? Foi. Ok. Eu trouxe o slide da Jaguar, né, com a nossa identidade visual, né? A Val me disse que ela compartilha muitas coisas da empresa com vocês, então esse é o intuito aqui também. Eu vou trazer muita vivência, vou trazer o processo como a gente faz aqui, né? E quando a gente pensa em propósito, propósito é o que faz a gente fazer algo, né? O propósito são as nossas atitudes. Então, é muito importante a gente estar numa organização que tem o mesmo propósito que a gente, né? Uma empresa que tem os mesmos valores. Isso faz um diferencial muito grande na retenção do profissional, na satisfação, né? E na Jaguar, né? A Val tá aqui, não me deixa mentir. A gente tem um clima de trabalho, uma satisfação muito grande, realmente um amor pela empresa, né? A gente gosta das atividades, mas gosta dos processos também, né? Da forma como a Jaguar conduz as situações. Vou trazer para vocês aqui a missão e visão, né? O que que é a missão de uma empresa? A missão é como a empresa quer ser vista, e a visão é onde a empresa quer chegar, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem um propósito, que a gente busca algo, a gente tem que ter essa visão, e na organização não é diferente, né? Então, qual que é a missão da Jaguar hoje? Criar e cultivar valores sustentáveis para nossos stakeholders por meio das melhores práticas em mineração e do compromisso com a proteção da saúde e bem-estar dos empregados, meio ambiente e comunidade onde trabalhamos. O que é stakeholders? Stakeholders é tudo que está envolvido no processo produtivo na empresa hoje. Então, são os funcionários, os empregados terceiros, os órgãos públicos, a comunidade, né? Isso a gente dá uma nomeação de stakeholders. E qual que é a visão, né? Onde que a Jaguar quer chegar? A Jaguar quer ser uma empresa de mineração de ouro, reconhecida pelo crescimento sustentável de sua produção, comprometida com excelência, o desenvolvimento e reconhecimento dos nossos empregados. E para a gente, né, atingir essa visão, a gente pauta todas as nossas ações, programas, né, toda a condução dentro da empresa nos nossos valores. São 5 valores, né, todas as pessoas que estão dentro da empresa hoje, né, exercem esses valores, a gente tem campanha de reconhecimento dos valores dentro da empresa, né, e a gente traz eles que são dano zero,
dando zero muito pensando, né? Dando zero para pessoas, dando zero para os equipamentos, buscando um senso de dono, né? É o valor de segurança. A dignidade e respeito, que é a base de todo relacionamento, né? Para as coisas derem certo, tem que ter um relacionamento digno, tem que ter uma relação de respeito, né? Isso é uma responsabilidade individual. E a partir de todo momento, né, que a gente sempre leva dentro da empresa, que eu trato o outro com respeito, não tem como a situação ser diferente. Então, dignidade e respeito é um valor da Jaguar. Sustentabilidade, não só pensando no meio ambiente, né, na nossa questão do processo produtivo da mineração, é um processo mais agressivo, mas a sustentabilidade, muito pensando na sustentabilidade do negócio, né? O que eu posso ter de atitude, o que eu posso fazer, isso que eu vou fazer hoje, eu consigo fazer há muito tempo? A longo prazo, eu tendo essa atitude na operação, eu consigo ter uma operação sustentável, uma operação que vá se pagar, uma operação que eu vou conseguir fazer por muito tempo, né? Não é só o agora, é a longo prazo. Então, a sustentabilidade é um valor da Jaguar também. A colaboração, né? Eu falo sempre, às vezes, nos processos seletivos com os candidatos, que a Jaguar, quando a gente pensa em outras minerações, a gente ainda é uma empresa júnior, né? A gente tem poucos anos de operação, são 20 anos, o recurso financeiro, às vezes, é um pouco mais limitado. Então, tem que ter a colaboração. Por quê? Se eu estou precisando de algo, eu e a Val, a gente trabalha em unidades diferentes. Mas não porque a gente está distante fisicamente, que se eu precisar de uma coisa, a Val não vai me ajudar, né? Então, a colaboração diz muito disso. De colaboração entre as áreas, entre as pessoas, né? Isso é muito enraizado dentro da Jaguar, né? Por ter um quadro mais enxuto, as pessoas acabam se ajudando muito, né? O que propicia para o nosso clima ser tão favorável. E por fim, a excelência, né? Que eu falo que a excelência não é uma coisa que a gente atinge, a excelência é um valor que a gente persegue, né? A gente sempre pensar, esse processo que eu estou fazendo, tem alguma forma que eu posso fazer para eu ganhar mais tempo, para eu ter melhor resultado, para eu ter uma satisfação, né, nesse resultado? Então, é sempre isso, né? Um foco contínuo em uma cultura de melhores práticas, buscar sempre fazer da melhor forma possível. E a Jaguar também tem um propósito, né, que é construir prosperidade para todos, né? Isso vem muito do nosso presidente, porque ele não pensa só ali na empresa, nos empregados, ele pensa muito na família, na comunidade, o que que a gente está deixando ali de legado. Então, é muito nesse sentido, né? O propósito da empresa, construir prosperidade para todos. A empresa cresce, os empregados crescem, isso reverbera na família, né, nas comunidades, comércio local e por aí vai, fica infinito. Entrando propriamente no recrutamento, né, um recrutamento com propósito. O que que é recrutamento em si, né? É um processo que tem dentro do recursos humanos, que é um processo que vai identificar e vai atrair os candidatos para a organização, né? E qual que é o objetivo de eu fazer um recrutamento com propósito? Vai muito além de eu fechar uma vaga, de eu ter uma posição, eu preencher e colocar a pessoa para trabalhar. Eu tenho que pensar muito na pessoa certa, né? Eu tenho que alinhar o valor e o objetivo da empresa, né, com esse empregado, para eu criar uma parceria de sucesso, uma parceria significativa, né? Para isso fazer sentido e ser sustentável, né, para ter um propósito. E quando a gente pensa, né, no recrutamento com propósito, o benefício é tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Porque quando eu faço um recrutamento, né, com propósito, quando eu avalio bem essa questão dos valores da pessoa, né, o que que ela tem ali de propósito de vida, pensando na minha organização, eu vou ter um clima, né, uma condição de trabalho com mais inovação, com mais colaboração, né? As pessoas, como eu disse, na Jaguar as pessoas colaboram muito, são muito criativas, e isso fica muito favorável, tanto para a organização quanto para as pessoas, ter uma condição de trabalho nesse sentido. Melhor produtividade e clima organizacional, né? Isso é comprovado cientificamente. Pessoas felizes produzem mais. Você está num local que você gosta, fazendo o que você gosta, com pessoas que você gosta, né? Faz toda a diferença, né? Para o clima organizacional e para a produtividade. As pessoas vão ser mais eficientes, né? Vão ter melhores entregas, uma performance melhor. Tem também, gera um senso de pertencimento, né? Como se a Jaguar fosse nossa, né? Eu sinto, eu trato os processos, trato as pessoas como se fosse meu, né? Um senso de dono muito grande. Por quê? Porque o propósito, o jeito que a empresa trabalha é alinhado com os meus valores. Tem maior motivação, né? A gente passa muito tempo
no trabalho, né? Sai de casa às 7 horas da manhã, chega às 5, 6, a realidade de BH, então, né? Se for um trabalho presencial, é pior ainda, porque tem a questão do trânsito, né? Então, tem que estar motivado, tem que estar satisfeito, né, com o trabalho. E nas vantagens, né, quando a gente atrai um talento alinhado com o propósito, com os valores, né, ele vai compartilhar da cultura da empresa. Ele vai estar ali vivendo, porque a cultura da empresa não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E quem faz algo na empresa? Os empregados. Então, a empresa são as pessoas. Então, tem que ter muito esse alinhamento, né? E a cultura é o que eu faço e falo, né? Não só falar que tem uma cultura legal e não praticar isso. O engajamento, né? E retenção. Colaboradores mais engajados, né? É, muito mais fácil da gente reter eles na empresa, né? Aquela pessoa que não está engajada, que não está ligando para os processos, muito provavelmente ela não vai ficar ali por muito tempo, seja por desejo da empresa, seja por desejo dela, né? Então, é muito além, né, nessa manutenção da retenção do colaborador dentro da empresa. E além de fortalecer a marca empregadora, né? É, sempre que eu faço meus processos, já tiveram vários feedbacks nesse sentido, né? Ó, Clícia, uma pena que não deu certo, mas eu gostei muito da Jaguar, porque eu trago essa apresentação para eles, do que é a Jaguar, do que é trabalhar na Jaguar, né? Para até mesmo eles sentirem. Não, eu acho que eu não quero trabalhar numa empresa que o recurso financeiro é mais limitado, né? Eu acho que eu não conseguiria trabalhar assim. Então, trazer realmente a realidade, né? E quando você traz sobre os programas, sobre a forma que a empresa trabalha, né, nos processos seletivos, eu sempre trago como é o time, né, daquela vaga que eu estou fazendo. Então, faz a diferença, né, para fortalecer mesmo a marca empregadora da instituição, né, que a gente estiver trabalhando. Ok, tá bom. Oi. E aí tem algumas estratégias, né, para a gente garantir que esse candidato realmente está alinhado, né, com os valores da instituição, com o propósito, né? Então, como eu havia dito já, né, deixar claro os valores da cultura e a cultura da empresa, né, como que aquela empresa opera, e ser transparente, né, durante o processo seletivo, trazer realmente a realidade, não vender uma coisa que não tem, né, isso faz muita diferença, porque a pessoa já vem sabendo o que é de fato a realidade, e aquela pessoa que chegar na etapa de aceitar a proposta, ela vai vir sabendo o que é e com certeza já vem alinhado, né, com os valores e propósitos da organização. Muitas das vezes a gente não consegue captar isso apenas numa entrevista, né? Então, quando você faz dinâmica, quando você conduz uma entrevista por competência, você consegue puxar mais isso e ter mais essa exemplificação do qual é as vivências, né? E como realmente esse candidato trabalha, qual que é o perfil, né? Esse mapeamento. Então, realizar entrevista que explore os valores, né, e objetivos dos candidatos, dinâmicas de grupo, para observar como os candidatos se comportam em situações que refletem na cultura da empresa, né? Eu trago muito isso. Na Jaguar, a gente tem um ponto forte também, além do nosso clima de trabalho, que é nossas oportunidades internas. Então, eu sempre faço as vagas de cargo de entrada muito criteriosas, porque são as pessoas que vão crescer depois. Então, eu uso muito uma dinâmica nos meus processos seletivos, que é de um candidato apresentar o outro, né? Então, dou um tempo para eles se conhecerem ali, depois um tem que apresentar o outro, nisso você já consegue ter muita percepção do perfil da pessoa mesmo. E uma outra dinâmica que eu trago eu apresento os valores da empresa para eles e depois peço para eles apresentarem os valores deles, né? Os valores de vidas que foram ensinados por pai, mãe, por quem criou eles, né? E com isso você já consegue ter uma percepção. Vou falar de um valor, honestidade, como que você aplica isso no dia a dia? Então, nem sempre só o modo formal de sentar, fazer uma entrevista. Hoje em dia, às vezes, a gente tem muito contato remoto, né? Então, isso se perde um pouco. Então, vá além, né? Faça dinâmica, faça uma coisa mais vivencial para você ver como a pessoa realmente se comporta. E o acompanhamento tem que ser constante, né? Você contratou um empregado, você tem que monitorar, né? Perceber esse alinhamento. Eu falo sempre com os gestores lá na empresa, o funcionário novo, ele é um bebê. Então, o bebê, você tem que ensinar o que é certo, o que é errado, o que que a Jaguar é, tem de atuação, o que que não, o que que é o ideal. Então, tem que ter esse acompanhamento. E o RH é uma área muito de apoio.
Então, sempre que eu faço uma contratação, eu vou lá e faço esse acompanhamento. E aí, fulano, tá gostando? Como que tá a adaptação, né? Muitas vezes, às vezes não trabalhavam no subsolo, não trabalhavam de turno, como que tá? Como que tá em casa, né? Como que tá os filhos, né? Final de semana, não tá em casa mais, como que tá a adaptação? Então, isso também é muito importante para você garantir esse alinhamento, né? E se tiver algum ponto ali, você já conseguir alinhar, né? Então, o feedback contínuo, né? Como uma oportunidade de desenvolvimento mesmo. E um ponto muito importante, né, para pensar no recrutamento e seleção, é uma política, né? O como fazer. É como se fosse a receita do bolo, né? Eu não vou simplesmente chegar e fazer de qualquer forma. Então, é importante ter uma política para quê? Para eu ser, né, transparente, para eu ter critérios, para eu não fazer uma coisa para uma pessoa e não fazer para outra. Então, realmente ter um padrão, né? Padronizar é importante nesse sentido. Para a gente não ficar com o sentimento que está só apagando fogo, né? Então, como que o processo começa? Né? Vou trazer para vocês da realidade da Jaguar. Todo o processo seletivo começa quando a gente tem a aprovação de uma vaga. Seja porque desligou um empregado, né, por iniciativa da empresa ou porque ele não quis mais ficar, seja porque ele mudou de posição. E aí a gente vai ter a vaga dele, né? É passado por toda a aprovação de que RH, gerência da pessoa, gerência geral, nosso presidente, cada vaga vai numa instância diferente. Depois que eu tenho a vaga, eu estou liberada para começar a fazer o processo seletivo. E aí o RH lá da cabeça dele, ele não pode simplesmente pensar, eu vou contratar um mecânico desse jeito. Não. Eu tenho que alinhar com o gestor, que o gestor é o quê? O gestor é o meu cliente. E eu tenho que buscar atendê-lo da melhor forma possível. Então, eu vou alinhar com ele. Aqui, gestor, o que que você precisa? Claro, a gente já tem uma descrição de cargo, o que que essa pessoa vai fazer, mas eu quero entender como que está a área, como que está o momento. A gente tem a oportunidade de desenvolver, precisa de uma pessoa pronta. Qual é o perfil? Quais são as competências? Eu só vou saber se eu fizer esse alinhamento com ele. E aí a gente faz esse alinhamento, né? Desenha toda a estrutura desse cargo, como que vai ser. Depois a gente envia um cronograma para ele. Por que que a gente envia um cronograma? Para ele não ficar todo dia perguntando, né? E para ele ter um acompanhamento. Clícia, cadê minha vaga? Cadê meu mecânico? Meu operador de caminhão? Então, fica fácil deles visualizarem. Eles sabem as etapas que a gente vai fazer, sabem as datas e qual que é a previsão dessa pessoa começar. Claro que a maioria dos casos a gente entrega antes do prazo, né, por já ter banco, ou por fazer interno, mas a gente manda um cronograma mesmo, né, detalhado com as etapas que a gente vai fazer daquela vaga. Depois a gente faz a divulgação da vaga, né, que é uma coisa muito importante, deixar um prazo, comunicar, seja internamente, seja externamente. LinkedIn, a Solids, que é uma plataforma que a gente usa hoje para os processos seletivos. Então, eu preciso divulgar essa vaga. E aí, quando a gente pensa em recrutamento, né, quando eu cheguei na parte da divulgação, fiz o meu alinhamento, eu tenho duas opções. Ou eu vou fazer um recrutamento interno, ou eu vou fazer um recrutamento externo. E quando a gente pensa no recrutamento interno, hoje, na realidade da Jaguar, a gente tem um programa e ele existe desde antes de eu estar na empresa. É um programa que chama Talentos de Ouro. O que que é o Talentos de Ouro? Eu tenho uma vaga, eu vou dar oportunidade internamente primeiro. Se eu não conseguir nenhum empregado que atenda os requisitos, né, que esteja apto para eu fazer esse desenvolvimento, aí sim, eu vou buscar externamente, né? Então, o recrutamento interno é uma estratégia muito importante e é essencial para eu reter e valorizar os talentos dentro da empresa, né? Ele proporciona para os empregados oportunidade, desenvolvimento e crescimento profissional. E aí as oportunidades são tanto para o nível hierárquico mais elevado, né? Então, um exemplo, eu sou analista hoje, eu vou concorrer para uma vaga de especialista, né? Via talentos de ouro. Oportunidade para outras áreas, né? Pode ser que eu cheguei num ponto da minha carreira que eu quero mudar de área, né? E aí abriu uma vaga, se eu estiver atendendo os requisitos, eu posso participar. Ou eu posso abrir uma vaga no RH lá de Pilar, né, que é Santa Bárbara, onde Caval fica. Eu posso me candidatar para essa vaga e fazer a transferência de unidade, né? Então, funciona em todos esses níveis. E ele proporciona, né, como eu já disse e reforço, a retenção de talentos, né? Raro a pessoa ficar numa empresa que ela não tem oportunidade, que ela não é reconhecida, que ela não percebe esse crescimento e valorização.
né? E a retenção é muito importante para o negócio. Desligar custa dinheiro, contratar custa dinheiro. Até que a pessoa adapta para ter uma performance, para ter entrega, isso é dinheiro, né? Então é muito importante reter as pessoas e a gente pensar sempre, né, para ter um turnover baixo. Redução de tempo na adaptação dos empregados, né? Então, a pessoa, por mais que ela vá para uma função nova, ela já conhece a cultura da empresa, ela já conhece os valores, ela já sabe como que opera, né? Então, fica muito mais fácil essa adaptação. E por último, né, como eu já tinha até falado, a questão dos custos, né? Então, quando eu faço internamente, a pessoa vai ter uma adaptação mais rápido, até custos básicos, pensando assim, né, de início, né, benefícios, EPIs, a pessoa já tem, ela já está ali incluída naquele meio, né, ela vai só ter um crescimento e mudar a função nesse sentido. Então, o recrutamento interno hoje, a gente fica até orgulhoso de falar, porque 72% das nossas vagas, descartando o cargo de entrada, são feitas internamente, né, então é um diferencial da Jaguar, quando a gente olha para o mercado, né, uma prática muito positiva que a gente tem nesse sentido. O recrutamento externo, né, quando a gente vai divulgar as vagas externamente, né, é importante também para o negócio, quando a gente pensa em oxigenar, às vezes, trazer o diferente, né, para dentro da empresa. Então, é uma estratégia para atrair e contratar novos talentos, que vai complementar as competências e experiências, né, e conhecimento técnico da equipe, que muitas das vezes, quando a gente traz nesse sentido, que a gente está precisando de um conhecimento específico, né, algum software ou alguma forma de trabalho, né, e aí você precisa ir para o externo quando você não tem um tempo para desenvolver internamente, ou é algo muito específico. E aí, continuando, né? Divulguei a vaga. O que que eu vou fazer depois? Eu tenho, preciso fazer a triagem desses currículos, né? E aí é uma forma muito respeitosa a gente dar um retorno para todo aquele currículo que a gente recebeu, por mais que seja para falar, não vai participar do processo agora, ou não atende, né? É importante, a pessoa se candidata, ela fica com uma expectativa, né? Então, precisa ter uma triagem bem feita nesse sentido. Contato com os candidatos. Então, eu falo que a recrutadora, né, o RH, ele é a cara da empresa. Então, toda pessoa que vá trabalhar na Jaguar algum dia, o primeiro contato foi eu. Então, a forma como vai se dar esse contato, né, o respeito, né, a dignidade ali naquele tratamento é o que vai fazer a pessoa brilhar os olhos ou não. Então, é muito importante, né? Vocês que estão aí estudando, que vão se preparar, se gostarem dessa área, ter realmente uma preparação em propriedade do que vocês vão estar fazendo, né? Porque volto a falar, o recrutador é a cara da empresa, então precisa ser um contato bem feito, né, respeitoso, entender o tempo, né, e a partir disso vai se dar todas as etapas, né. Depois que a gente faz, né, o contato com eles, a gente faz a parte de entrevista, seja presencial, seja online, né, que é um momento realmente onde que a gente vai conhecer aquele candidato, vai entender o perfil, mapear, né. Muito importante a gente fazer esse processo bem feito, para depois a gente indicar ou contraindicar, né, alguma pessoa para a área, né. Aqui na Jaguar a gente sempre trabalha dessa forma. O RH faz um primeiro contato, faz a entrevista, entende, né, muito importante também, toda vez que vocês forem para uma entrevista, vocês já irem com conhecimento prévio do candidato. Seja um profile, um mapeamento de perfil, entender onde que ele trabalhou, onde que ele começou a carreira dele, isso demonstra respeito, né? Então, demanda um estudo. Porque se eu selecionei aquelas pessoas para entrevista, eu já tenho que ir com conhecimento prévio, né, do processo. E principalmente pensando no perfil, né? Vagas estratégicas, seja vagas operacionais, né? Faz toda a diferença nesse sentido. E aí, depois que a gente faz essa entrevista, é que a gente vai parar a entender. Ó, eu alinhei lá atrás o perfil, o gestor precisa disso. Quais desses candidatos está mais aderente ao que o gestor precisa? São esses aqui. E aí a gente faz um shortlist, né? A gente dá esse nome internamente, que é o quê? É um documento que a gente envia com um resumo principal, né? De comportamento, técnico, a gente anexa também um currículo e envia esse shortlist para os gestores, né? Com os candidatos pré-aprovados. E aí, depois que eles fazem entrevista com o gestor,
né? Que é a entrevista técnica, qual que é o intuito dela, né? É o gestor realmente, né? Validar aquilo, os conhecimentos técnicos que ele precisa naquele momento, né? Daqueles candidatos que o RH indicou. E avaliar sempre aquele que vai encaixar na necessidade da vaga, né? Eu brinco muito com os meus candidatos que, principalmente quando eu faço presencial, eu faço um momento inicial com todos eles. E aí eu trago, né, uma comparação para eles entenderem, né, que o processo seletivo não tem certo e errado. O processo seletivo, né, ele vai selecionar aquela pessoa que está mais aderente à necessidade da vaga naquele momento. E aí eu brinco com eles. Um exemplo, se eu tenho uma vaga de goleiro, eu vou contratar o Neymar para ser goleiro? Aí futebol é uma coisa que aproxima muito, né? Não, Neymar não, mas por que o Neymar não? Porque ele é bom atacante. Ah, entendi. Então, ó, o processo seletivo é a mesma coisa, gente. Às vezes vocês vão ser muito bons, mas não vão ser bons para a vaga que eu tenho no momento, né? Então, vocês têm que ter clareza disso. Pode não ser oportunidade agora, mas pode ser uma oportunidade futura, né? Então, é muito importante nesse sentido também. Eles terem, né, a clareza, já entender o que que vai acontecer e qual que vai ser a expectativa do preenchimento dessa posição. E aí, a próxima etapa que vem, né, depois que o gestor escolheu a pessoa, etapa de feedback. O que que as pessoas mais reclamam dos RHs? Retorno. E o feedback é muito importante, né? Eu vejo como um papel social, eu vejo como uma aproximação, como um banco de vaga futura, né? Mas é um respeito com a pessoa, né? Porque aquele processo seletivo, ele pode não ter sido aprovado naquele momento, mas eu posso, né, contribuir com a experiência daquela pessoa. E aí eu trago um caso recente para vocês, que eu vivenciei, uma vaga de supervisor de mina. A unidade, né, da Ângulo de Santa Bárbara, ela fechou e aí ficaram muitas pessoas no mercado. E aí eu fiz processo com algumas pessoas da Ângulo e um fato específico me chamou a atenção, porque ele tinha 17 anos de empresa, a entrevista com ele foi muito ruim, ele foi 100% verdadeiro nas falas que ele trouxe, ele cometeu um erro lá, mas ele tinha um perfil muito soberbo, um pouco arrogante, dono da razão, e estava desempregado e desesperado, com família, para conseguir emprego. Ele não enquadrava nos valores, cultura, jeito de trabalhar da Jaguar, né? Ele fez uma entrevista muito ruim. E aí, quando eu fui dar um retorno para ele, eu marquei um momento com ele, perguntei para ele, né, se ele queria só saber do processo seletivo ou se ele realmente queria que eu contribuísse na carreira dele de alguma forma. E aí ele aceitou e a gente marcou um momento, né? Eu pontuei para ele tudo. Eu preparei ele para fazer uma entrevista e conseguir uma aprovação, né? E foi muito satisfatório nesse momento, porque no final, né, quando a gente estava conversando, ele agradeceu muito e falou para mim assim: Cris, você pode esperar, eu vou seguir tudo que você falou e eu vou te ligar e te mandar uma mensagem em breve, te contando que eu consegui um emprego, graças a você, né? Que Deus te abençoe, né? Continue assim. Então, é sobre isso, né? É sobre a gente fazer a diferença na vida do outro, né? E ter uma visão empática, e se colocar no lugar, né? Que muitas das vezes a gente faz contato com pessoas que estão passando por desemprego, né? Ou insatisfação no trabalho. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Eu acho que é um diferencial, né? Já que a gente é um recurso humano dentro da empresa. E isso fortalece muito a imagem da empresa, né? E esse candidato mesmo, ele me disse, nossa, trabalhar na Jaguar deve ser muito bom, né? Um dia, quando eu tiver um perfil diferente do que você está me dizendo, eu quero trabalhar aí ainda, porque eu gostei demais, né, do contato que ele teve, tanto comigo quanto com o analista que estava me acompanhando. É uma experiência positiva, né, como eu disse, quando você dá um feedback, transparência, respeito, né, além de você construir um banco de talentos, porque às vezes você fez contato com uma pessoa que para aquela vaga não vai encaixar, mas aí quando você tem uma outra posição, né, e às vezes são posições estratégicas, que você precisa ter uma reposição mais rápida, você lembra, nossa, eu tenho fulano lá no banco. E aí, se você não tivesse dado um feedback respeitoso para ele, se você não tivesse tido um bom contato, ele vai querer participar de outro processo dessa empresa? Pouco provável, né? Então é muito importante pensar nesse sentido, né? E melhorar os candidatos, né? Melhorar a pessoa, né? Dar um feedback respeitoso nesse sentido, se colocando no lugar. Fosse comigo, eu gostaria que a pessoa fosse transparente, que falasse o real motivo de eu não ter sido aprovado, né? Que muitas das vezes eu percebo, né? Por relatos de candidatos que isso não acontece. Né? E é importante, principalmente com essas pessoas que vocês fizerem a etapa de entrevista, dá um retorno personalizado, né?
se for corrido, não tiver tempo, mandar uma mensagem com alguns pontos, né? Isso faz a diferença. Para a gente pode ser pouco, para a pessoa que está recebendo, pode receber como um presente, né? Pode ver o feedback desta maneira. E por último, né, na etapa que a gente faz hoje de seleção, é a proposta salarial e o exame médico, né? Lógico, já vai estar alinhado lá a pretensão nesse sentido, mas esse é o momento, né, de explicar valores, né, de trazer o contexto da região, se for uma pessoa que está vindo de longe, custo de vida, fazer realmente a proposta, se for uma função, né, que tem um cargo, um plano de carreira, entender ó, é essa faixa, é nível 1, mas você pode chegar nessa e nessa, né? Dar esse contexto para a pessoa, né? Não só falar, o salário vai ser X. Explicar além disso, né? Que às vezes, já aconteceu muitas vezes comigo, às vezes a minha remuneração não é tão atrativa, mas a forma como eu falo aquilo, o que eu dou de perspectiva e de propósito para a pessoa faz sentido e as pessoas acabam vindo, né? E crescendo com a gente num prazo curto aí. E o exame médico, né? O exame médico também é condição da admissão, né? A gente tem o PCMSO das funções, segurança, medicina. Então, fez o exame médico, aceitou a proposta, aí a gente vai partir para a etapa da admissão. Brevemente, alguns casos para vocês aqui, né, de pessoas que a gente fez um recrutamento com propósito, que a gente realmente entendeu isso lá no início e as pessoas cresceram. Essas fotinhas aqui são recortes da nossa comunicação interna do Talentos de Ouro. Então, todo empregado que é aprovado, a gente divulga para os outros empregados mensalmente quem foram as pessoas, né? Então, o primeiro caso aí que eu trago para vocês, o Fabrício. O Fabrício começou na empresa em 2018, foi o primeiro programa de aprendiz que eu conduzi. Ele começou como jovem aprendiz, ele fez o curso do Senai, ele teve a oportunidade de fazer a prática com a gente na empresa, e era uma pessoa que desde o início a gente percebia que ele tinha aquela vontade de crescer, que ele tinha aquela energia, que ele era uma pessoa de muito valor, né, alinhado com os valores da Jaguar, e a gente deu oportunidade para o Fabrício, né, e ele foi aprendiz, ele foi auxiliar administrativo, quando acabou o curso, ele foi efetivado como auxiliar administrativo, ele foi assistente, né, do CCO, ele tomava conta de todo o processo de transporte da mina, e hoje ele é técnico de planejamento, né, e eu tenho certeza que ele não vai parar por aí também. Ele vai ser engenheiro e outras posições que ele desejar, porque ele tem um perfil muito aderente à cultura e aos valores da Jaguar. Um outro caso é o Tiago. Tiago entrou como eletricista. Eu fiz a admissão dele há 6 anos atrás. Ele foi eletricista, ele já fazia engenharia, então eu visualizei nele ali, né? Pensando em mercado, uma pessoa que a gente poderia desenvolver, porque ele tinha muito potencial para crescimento e ele buscava isso, ele fazia cursos, se atualizava. E aí ele foi eletricista, depois ele foi inspetor de manutenção elétrica da nossa planta, e hoje ele está na posição de engenheiro de manutenção. Ele é responsável pelo PCM da unidade, né, na planta, e tem um time lá que trabalha junto com ele, então é uma pessoa que está muito aderente, né? Foi aquela pessoa que a gente pensa assim, eu contratei lá atrás, e aí gera uma satisfação muito grande na gente como RH, quando a gente vê as pessoas crescendo, né? Eu brinco com eles lá que, de vez em quando eu acerto, né? Então, quando a pessoa entra, dá certo, né? Consegue trabalhar bem na cultura, tem aquele engajamento, faz toda a diferença. Um outro exemplo que eu trouxe é a Cristiane, né? Cristiane, é uma pessoa de muita energia, muito alegre. Desde que ela entrou na empresa, ela sabia que ela queria ser sondadora, por experiência, né? E falas de outras pessoas que trabalhavam com a gente. E realmente hoje ela é sondadora. Ela começou como auxiliar de geologia na nossa mina e hoje ela realmente é sondadora. Então, realmente foi uma contratação, né, de muito alinhamento e entendimento do que a Cristiane buscava, do que a vaga buscava, para favorecer isso tudo, né? E como se diz, ter um match para um propósito maior, né? Que é ela ficar na empresa, ela ter uma boa performance. Um outro funcionário que eu trouxe o caso para vocês é o Adilson. O Adilson, ele trabalhava com a gente numa terceira e ele ia na minha sala todos os dias perguntando por vaga. Ele era operador de caminhão numa terceira. Não, Cris, eu falei, Adilson, eu não contrato motorista, eu só contrato auxiliar na base, é talento de ouro. Ele, não, eu quero, eu quero. E ele foi um auxiliar muito bom, ele cresceu muito rápido. Tanto que ele começou de auxiliar, foi blaster, né, que é a função que faz a detonação da nossa mina, e hoje ele está como operador de carregadeira já. E aí ele fala, né, nos DDS,
que quando ele entrou, ele falou para mim que ele ia operar a máquina, e que agora, de fato, ele está na máquina, né? Então, uma pessoa realmente que busca, né? Então, quando a empresa dá esses incentivos, tem esse acompanhamento, né? Mas é da pessoa estar tá alinhado com isso, buscar isso, faz toda a diferença. E para fechar, né, nesses casos de sucesso que a gente tem na empresa, eu trouxe o Idney. O Idney começou com a gente como supervisor, ele ficou no turno por muitos anos. Ele foi analista de perfuração na nossa área de lavra, que é uma área assim chave dentro da empresa. Ele tinha muito conhecimento. E aí a gente teve uma oportunidade, né, na coordenação dessa mesma área. Então é a posição que ele ocupa hoje, né? Então, tanto para funções operacionais quanto para cargos de liderança, cargos estratégicos, a gente faz o talento de ouro. Então, hoje ele está na posição de coordenação, né? E nos nossos líderes, isso é mais a gente cobra mais ainda porque a equipe é reflexo do líder. Então, se o líder não cumprir os nossos valores, não seguir nesse propósito, nesse sentido, o time não vai seguir. Então, o Idnei é uma pessoa, né, que a gente visualizava isso e realmente ele tem uma performance, né, um alinhamento com a empresa e com o time muito satisfatório. Então, pessoal, para fechar, né, quando a gente pensa, né, em recrutamento e seleção com propósito, né, é uma jornada que exige muita dedicação, né, mas os frutos que a gente colhe, como vocês puderam ver no slide anterior, é imenso, né? A gente consegue reter as pessoas na empresa, pessoas que compartilham os valores, né, que desejam realmente construir uma equipe forte, alinhada com a Jaguar, né, para a gente conquistar, né, outros níveis, alçar voos maiores, né? O time estando embasado, trabalhando em equipe, isso fica muito mais satisfatório. Então, dá trabalho fazer um recrutamento, né, com propósito, avaliar realmente dá, mas compensa, vale a pena o esforço. E uma interação com vocês agora. Eu trouxe um QR Code. E também, quem não conseguir acessar o QR Code, se vocês não conseguirem pelo celular, pode me falar que eu fecho a página aqui e mando para vocês o link aqui no chat, né? O que que eu queria que vocês trouxessem aí? Pode ser uma frase, uma palavra. Esse QR Code vai jogar vocês para um link, vocês vão acessar e lá eu gostaria que vocês colocassem, né? Para o que que ficou dessa noite, o que que vocês tiveram de proveito, se tiver alguma dúvida, algum comentário, uma palavra mesmo. Do que vocês vão levar dessa noite, né? Desse pouco conhecimento que eu compartilhei com vocês, o que que vai ficar do dia de hoje? Vocês estão conseguindo acessar o QR Code? Sim, consegui aqui. Viu? Ó, entusiasmo. Não consegui acessar, não, mas a forma que você falou, o carinho que você fala de contratar as pessoas, a atenção, acho que achei bem assim interessante, sabe? A forma de ver o outro. Obrigada. Eu que agradeço, Marieta. Acho que Clícia trouxe alguns pontos que são muito importantes, assim, de a gente pensar. O pessoal está pedindo para mandar o link no chat, Clícia, se você puder. Eu não consegui acessar ele aqui. Você quer me mandar no WhatsApp que eu copiei? Mando, vou te mandar. Enquanto o pessoal vai mandando, a gente vai conversando aqui. Enviei, Cíntia. Aí no chat, gente. Eu acho que várias coisas que você tinha trazido, né, que a gente discute muito no curso, e eu acho que é legal a gente falar. A primeira
coisa é a ligação das áreas, né, do RH. A gente não consegue atuar de maneira isolada nesses subsistemas, né? Então, quando você traz ali o recrutamento interno e mostrando como que ele desdobra, né? Num processo de um programa de satisfação, de retenção de talentos, né? De desenvolvimento, esse acompanhamento, né? Dos candidatos aí, dos novos funcionários, com feedbacks constantes, né? Acho que a gente vai trabalhando e desenvolvendo todos os subsistemas a partir da implantação de um. Quem está comigo no terceiro eixo, né? A gente fala muito disso, porque o nosso foco é desenvolvimento e retenção de talentos. E aí a gente fala, olha, não é porque a empresa está com um problema, né? Que a gente identifica ali numa pesquisa de clima ou de qualidade de vida, uma série de pontos de queixa, a gente não tem que pensar uma ação para cada um, né? Porque às vezes uma proposta ela vai conversar com vários desses pontos, vários desses problemas e trazer uma contribuição, acho que efetiva, né? Outra questão que eu acho que você traz, que é muito legal, é quando fala da Solids, né? A Solids é uma das empresas que a gente tem na área de RH, que trabalha com tecnologia no RH, e que a gente teve até uma representante da Solids aqui o ano passado, conversando né, com os alunos, para poder mostrar essas possibilidades, que hoje a gente consegue otimizar muito os processos através da tecnologia, mas sem que a tecnologia substitua esse papel da humanização, né, do profissional, que ele é fundamental, né? Acho que isso é uma das questões. Quando você começou ali a apresentar, eu deixei para finalizar e a gente fazer as perguntas agora, mas a Júlia estava perguntando se uma empresa nunca teve estabelecido os valores de missão e vai incluir isso agora, o que fazer para que os funcionários entendam e coloquem em prática essas diretrizes, né? Como eu disse, né, a cultura da empresa é o que a gente faz, não é o que a gente fala, né? E mudar uma cultura não é fácil, porque quando você está falando que você vai mudar uma cultura, você vai mudar as pessoas, a forma como elas trabalham. Se uma empresa não tem, né, a primeira coisa que eu penso que deveria fazer nesse sentido é entender o que que a gente tem hoje de prática, quais já são as práticas que a gente tem e o que está linkado com os nossos valores, né? Que essa empresa, onde essa empresa quer chegar, o que ela quer ser, o que ela quer representar para as pessoas, e ter um foco muito nas pessoas nesse sentido, porque são as pessoas que vai fazer a coisa acontecer, né? A empresa só existe por causa das pessoas que estão ali executando as atividades no dia a dia, né? Então, muito importante nesse sentido. Se não tem, dá para a gente criar? Dá, claro que dá, né? Quando eu entrei na Jaguar, os valores eram diferentes, né? A gente não tinha missão, visão, então, tudo isso a gente foi adaptando, né? E tendo essa atualização quando a gente teve uma atualização da nossa marca, né? Então, tem que trabalhar fortemente nisso, né? Com as pessoas, sempre alinhando nesse sentido. E se eu identifiquei, né, que o valor da minha organização é um valor X, e eu identifico pessoas que não seguem aquele valor ou que não têm atitudes nesse sentido, a gente precisa tomar alguma decisão também, né? Para eu conseguir, de fato, mostrar para as pessoas o que eu quero como missão, visão e valores da organização. Ótimo. Acho que essa questão das diretrizes, né? A gente às vezes fica vendo muitas empresas ali com frases muito bonitas, muito recheadas de terminologias bacanas, mas que na prática a gente não vivencia, né? Eu acho que o mais importante, Júlia, é a gente entender como que as pessoas de fato fazem essa diferença, né? Fazem a cultura acontecer, né? Então a Sim. prática só vai vir com as pessoas. Então, se a gente consegue envolvê-los nessa abordagem, isso aí é um dos pontos que é muito importante, né? Como áreas de apoio ali, né? Que é trabalho de formiguinha. Você perceber algum funcionário que está em uma situação diferente, você falar, pontuar para os gestores, né? Focar na liderança também, porque é o que vai disseminar isso, né? É muito reflexo. Então, essa atuação nossa como consultora também, né? Que um outro papel da gente fortemente ali, é muito importante também, faz muita diferença. Até pegando um gancho nessa sua fala de consultora, né? Que é uma das funções que o RH acabou assumindo, Sim. como que hoje na partir da sua perspectiva, né?
a atuação do RH com as outras áreas dentro da organização, com os outros departamentos e setores? Sim, são os nossos clientes, né? E aí é bem diversificado nesse sentido, né? Na Jaguar, principalmente, que é uma empresa, né, maior, a gente tem muitas lideranças, né? Então, você tem que ser apoio mesmo. E como que você é apoio? Quando você está ali, entendendo o que que eles estão passando, quando o gestor fala, eu preciso de uma pessoa nesse perfil, né? E às vezes a gente tem dificuldade de encontrar, você precisa ir lá entender de fato o que que esse negócio faz, o que que as pessoas que estão aqui fazem, quais são as dores, né? É sentar realmente no lugar do outro, é ter uma escuta ativa que faz toda a diferença, né? A gente precisa praticar uma escuta ativa como setor, principalmente. O RH não é polícia, o RH não é dono da razão. A gente está ali para construir junto. E quando você tem essa postura de proximidade, a coisa acontece, porque você não precisa estar lá o tempo todo, as pessoas começam a te procurar e te visualizar dessa forma, né? Então, sempre junto com as áreas, né? Seja com os gestores, seja na base, né? Igual a gente vem aí na diversidade e inclusão, né? A gente faz muita inclusão de mulheres. Então, isso só é possível a partir do momento que eu vou lá entender o que que ela faz, né? E não simplesmente contratar por contratar. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com todas as atividades, com todas as áreas, o que favorece o relacionamento, né? Que acho que é a base, né? Desse tratamento que a gente tem de respeito, de ser apoio, né? De estar ali a todo momento para fornecer esses inputs faz com que tenha um relacionamento. E se eu me relaciono bem com o outro, se eu me relaciono bem com o gestor, com os empregados, eles vão me procurar e vão perceber esse apoio, né? Então, o relacionamento faz toda a diferença nesse sentido, né? E realmente lembrar que a gente é um recurso humano, né? Que a gente tem que ter uma escutativa, que a gente tem que ter empatia nos processos e principalmente pensando nas pessoas. Legal isso, porque Lícia, é um papel que a gente assume independente de ser uma demanda específica, né? Então, esse relacionamento ele vai sendo construído no dia a dia, é de Sim. eu estar presente, né, nos setores, transitar entre as pessoas, dar acesso a elas, né? Muito bom. É, quem que é que tinha falado? Virinalva. Meirinaldo, isso. Ô, Clícia, quando acontece de acontecer a pessoa passa por todo o processo do recrutamento, né, é efetivada, e lá na frente você observa que não é a pessoa adequada para aquele lugar. O que que acontece? Essa é a Uhum. pergunta. Aí vou lá no gestor e falo, ó, erramos, né? Como área, ele que fez a escolha final do candidato, mas a indicação foi nossa, né? E aí a gente tem que entender se é uma questão de cultura, se é uma questão comportamental de adaptação, se é um processo realmente que a gente achou que a pessoa era uma coisa e quando a gente foi ver de fato a pessoa era outra, que a gente está falando de ser humano, né? Então, o recrutamento e seleção, ele é uma aposta. Eu vou contratar a Val apostando que vai dar certo. Pode dar certo, pode não dar. Porque a gente não está falando de uma peça ali que é já notório e é previsível, né? O ser humano, ele é muito das adversidades e do que ele está vivendo no momento. Então, pode ser uma adaptação, pode ser realmente uma falta de identificação com a cultura e o modo de operar da empresa. Pode ser questão familiar, às vezes, deslocou, não deu certo, não adaptou. Pode ser que não vai dar certo mesmo, né? E aí tem que usar, né, de uma outra ferramenta, que é essa proximidade, essa questão de responsabilização do gestor, que é acompanhar o período de experiência do empregado. O período de experiência existe exatamente para isso. E ele não é só por parte da empresa, é por parte da pessoa também, de reincidir aquele contrato sem pagamento de multa, né, sem nenhuma perda financeira nesse sentido. Então, orientar os gestores e estar perto fazendo esse acompanhamento. Como eu disse, é um bebê. Então, um bebê precisa de cuidado, precisa de acompanhamento, você está ali conversando, incentivando, motivando. E se não der certo, fazer o desligamento, né, nesse período de experiência, não postergar a tomada de decisão, né? Mas você só vai conseguir falar se a pessoa realmente não entrega, se realmente não deu certo, se você estiver acompanhando, junto com o gestor. Sim, obrigada. Falando Portanto, em gestores, a Júlia deixou aí uma pergunta sobre como lidar com a resistência dos gestores que não aceitam essa consultoria que o RH pode proporcionar.
Júlia, e precisa entender como que está esse relacionamento, né? Quem é esse gestor? Qual conhecimento você tem dele? E a gente sempre precisa levar, né, as situações, principalmente quando é um ponto de uma conversa difícil, em dados e fatos, e não em sentimentos, né? Que muitas das vezes a gente é ser humano e a gente vai querer resolver a situação de alguma forma que gerou um incômodo na gente, mas entender, levar dados e fatos, chamar para conversa, né, formalizar esse tipo de situação e tentar trazer os pontos realmente, né, de dados e fatos, para que, gerando evidência, né, como se diz o ditado, contra dados e fatos não existe argumento, né? Então, ir pautada e preparada nesse sentido, para você mostrar para ele, ó, é isso que eu estou te dizendo, é isso e isso, não isso aqui. Isso aqui não existe, né? E quando você vai dessa forma, né? E se mostra aberta também a entender o lado dele, a entender, ter uma escutativa nesse sentido, né? Que às vezes a pessoa precisa ter um momento ali realmente de fala, né? Para ter um entendimento no sentido. Mas existe sim gestores que realmente são resistentes, que sentem, né, que querem as coisas do jeito deles, que às vezes não querem seguir os procedimentos, né? Mas aí a gente tem todas essas tratativas, né? Mas tentar o diálogo, dados e fatos, buscar apoio às vezes, né? Nem todas as situações, né, Val? Igual a gente tem uma coordenação, tem uma gerência, nem todas as situações a gente vai conseguir ali convencer e argumentar com eles. Então a gente busca apoio em cima, né? Seja alguém, alguém em cima deles, seja na nossa área mesmo, né? Buscar mais pessoas nesse sentido. Lícia, pensando agora sobre duas perspectivas, né? Pela empresa e pelo candidato. O que que hoje você tem percebido como competências essenciais para a contratação de um profissional? O que que o mercado hoje demanda no aspecto, né, em uma contratação? E pensando nos candidatos, o que que os candidatos hoje também têm buscado nesses processos seletivos? Essa é complexa. Primeiro, né, já disse para vocês bastante aqui, relacionamento, né? Então, a pessoa pode ter excelentes conhecimentos, ter feito boas faculdades, bons cursos, mas se ela não tiver um bom relacionamento, se ela não tiver uma boa comunicação, infelizmente não vai funcionar, né? Então, eu vejo hoje como, né, pensando nas soft skills, principais competências hoje: empatia, escutativa, comunicação, relacionamento interpessoal. Relacionamento é a base de tudo na nossa vida, seja em qualquer nível. Se eu não tiver um bom relacionamento, se eu não tiver um respeito pelas pessoas, não vai ser sustentável, eu não vou conseguir manter isso por muito tempo. Ser humano, a gente é relacional, a gente precisa da outra pessoa. Então não adianta a gente pensar que a gente vai ter, né, esse individualismo, porque não vai funcionar, né? Agora, os candidatos em si, que eu percebo muito, busca uma condição de trabalho, busca um clima favorável, né? A remuneração, em primeiro momento, ela brilha os olhos. Mas se a pessoa não estiver feliz onde ela está, ela não fica. Se ela não perceber que ali ela vai ser valorizada, e quando a gente pensa em valorização, não é só uma valorização financeira, né? Não é só eu ser promovido de 6 em 6 meses, de ano em ano. É eu ser valorizado onde eu estou, é o meu trabalho fazer a diferença na vida do outro, né? Porque a gente brinca muito que a gente fala, né? Salário emocional, né? Então vai além da remuneração. Então eu percebo muito, principalmente pós-pandemia, que as pessoas estão buscando muito condição de trabalho, né? Além de remuneração. Excelente. É, e já caminhando, né, para o nosso encerramento, eu queria que você deixasse aí uma dica, e aí também sobre os dois processos, né? Porque aqui a gente tem alunos que já estão empregados, estão atuando como profissional na área de pessoas, e outros que ainda estão em busca de de uma colocação no mercado na área de RH. Então, uma dica para um processo seletivo, né? Você fez todo um apontamento aí, né, de como executar o processo seletivo, mas eu queria que você desse uma dica que você percebe assim como mais importante e que não pode deixar de ser considerada enquanto profissional de RH. E, na outra perspectiva, aquele que está ali buscando uma colocação na área de RH, o que que você sugeriria para ele? Ó, o que que o recrutador precisa saber daquela função que ele está buscando? O que que a pessoa faz?
Então, um diferencial muito grande, né? Volta a reforçar com vocês, é estar na área. Seja qualquer função que vocês vão fazer, vai lá entender, não fica só no documento, na descrição de cargo, no que o gestor faz, não. Deixa eu ir lá ver o que que a Maria faz. Eu preciso contratar uma pessoa para trabalhar no financeiro. O que que o financeiro faz? Muitas das vezes, às vezes, o RH não sabe, né? A gente não tem esse conhecimento. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa ir lá entender quais são as dores, para você conseguir fazer um recrutamento mais efetivo. E da sua cadeira é muito difícil você fazer isso, né? Eu tinha uma gerente que ela gostava de falar, que era para tirar a bunda da cadeira, né? Era para praticar o tirar TD TDC, tirar a bunda da cadeira, é para ir para a área, é para estar lá junto com eles, é entender o que que eles passam. E isso realmente faz toda a diferença, né? Então, um diferencial que eu vejo para quem tem o desejo de entrar no recursos humanos é realmente ser humano, é realmente buscar o autoconhecimento, é realmente entender qual processo vai fazer mais sentido, né? Volto naquela posição de qual área eu vou atacar. O RH tem muita coisa. O RH tem departamento pessoal, o RH que vai mexer mais com a parte burocrática, né? Questão de leis, né? Políticas dentro da empresa. O RH tem um recrutamento, o RH tem um desenvolvimento de pessoas, treinamento, tem a parte de treinamento obrigatório, tem a parte de carreira, entender o que que eu quero, onde eu mais me encaixo, o que que eu gosto mais de fazer, né? Porque você está em contato com pessoas recrutando, você tem que estar gostando de gente, você tem que gostar do ambiente dinâmico, que cada dia é uma coisa, cada vaga é uma surpresa, cada candidato é único, cada processo, não existe uma coisa padrão, né? Então, sempre pensar nesse sentido, o que eu mais gosto de fazer? O que eu penso que vai me deixar mais feliz? Pessoas felizes produzem mais. A gente passa muito tempo trabalhando, então a gente tem que gostar do que a gente faz. E buscar muito, associar a teoria com a prática, né? Entender como as empresas trabalham, né? Um diferencial que eu percebo na minha carreira, que me deu uma bagagem, foram os estágios, né? Então, aproveitar desse momento que às vezes, muitas das vezes obrigatório, a gente, né, fica tendo que abrir mão de emprego para fazer, mas é entender na prática o que faz. É network, né? É conversar com quem faz, entender o que fez, ver se realmente vai fazer sentido, visita técnica, né? Eu acho que o LinkedIn propicia muito isso para a gente, né? Essa conexão com as pessoas, né? E marcar realmente esses momentos e aproveitar, né? Que eu acho que esse network que tem muito a ver com relacionamento, né? Faz toda a diferença pensando no profissional. E fechando, mais uma pergunta aqui da Júlia. Ela está dizendo que na área de RH, a maioria dos cargos exige experiência. Então, como entrar na área sem experiência, sem ser oportunidade de estágio? É um desafio. É um desafio muito grande, né? Algumas empresas, infelizmente, né, seguem uma questão, às vezes, de indicação, né, que fala tem que ter o QI, né? Então, vai ter que buscar uma porta de entrada, Júlia. Às vezes, você se aproximar de pessoas que estão na área, né, para entender, para te conhecerem, né? Buscar fazer cada vez mais processo seletivo, se candidatar nas vagas mesmo. Quanto mais processo seletivo você fizer, mais preparada você vai estar para oportunidades futuras. Ah, Cris, mas ninguém me deu uma oportunidade. Então, se prepare para fazer aquela entrevista. Vai para um processo seletivo, vai com conhecimento total da empresa. O que aquela empresa faz, quais são os programas, o que ela gera de resultado, quais são os valores, como que as pessoas que estão lá trabalham. Vá com conhecimento prévio. Isso brilha os olhos, né, da gente recrutador, quando a pessoa já vem com conhecimento do negócio, né? E realmente entenda se tem fit com o seu propósito de vida, se é realmente o que você busca, né? E se prepare, porque a gente não conhece os candidatos da vida, a gente conhece no momento da entrevista. Então, uma entrevista bem feita, bem estruturada, faz toda a diferença nesse sentido. Então, às vezes, o que vai fazer a diferença, né, não tem experiência, mas eu tenho muita vontade, eu tenho muito interesse, realmente a oportunidade da minha vida é o que eu busco, é o que eu penso para a minha carreira. Você verbalizar nesse sentido e fazer uma boa entrevista faz toda a diferença. Tenho certeza que você vai seguir nos passos, você vai conseguir, né, ter uma oportunidade para você ter experiências e ir crescendo cada vez mais. Isso aí. Bom, Clícia, é uma delícia ouvir você falando, né?
Os meninos comentaram aí, essa serenidade, essa tranquilidade e delicadeza em transpor as questões, deixa tudo muito mais simples, né? Então, foi muito bom te ouvir, entender um pouquinho mais, né, da Jaguar e dos processos seletivos, do processo de RH estabelecido dentro da empresa. Agradecer muito o carinho que você recebeu o convite, né, das meninas, agradecer a Valpa pela intermediação aí, né, dessa fala. Val, você vai querer fazer mais algum comentário, alguma observação? Seu áudio está fechado. Verdade. Não, eu até coloquei que ela é minha inspiração mesmo, né? Então, assim, não tem muito o que falar, mas não. Ai, Por que isso que eu bom. quis trazer a Clícia, viu, gente? Para estar passando para vocês tudo isso aí, porque realmente a forma que ela conduz os processos é diferenciado e faz a gente querer ser igual. Ai, que bom, que bom. Eu queria pedir agora, antes da gente encerrar, que todo mundo pudesse abrir as câmeras para a gente poder tirar aquela foto padrão que a gente tem. Se todo mundo puder fazer isso aí, só para a gente poder registrar. Ai, eu cheguei do trabalho do jeito que eu cheguei. E é assim que a gente é linda. Eu abro a câmera. Vamos lá, quem Cheguei, já mais? fui direto aqui, entrei até um pouquinho atrasado, atrasei hoje. Sem problemas. Então, tá. Vamos lá, mais alguém vai abrir aí pra gente? Essa turma está muito tímida. Tá muito tímida. Não pode, né, A gente? minha, Para a ser minha não RH tem tem que estar com a jeito. câmera. A minha não tem Exatamente. como, a Cíntia sabe. Aí, a Carmen Mas abriu. adorei, viu, Clícia? Muito obrigada, Andréia. Então, todo mundo sorrindo. Aí. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Clícia, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Nós vamos compartilhar o link, né, com todos vocês para poder, quem não estava, né, de maneira síncrona, poder acompanhar, e quem estava querendo reprisar, tá ali o link para vocês. Mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos. Um ótimo noite. descanso e a gente se vê. Tchau, Obrigada, tchau, gente. Agradeço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.